E assim, num trabalho assim muito legal, né, da gente sentar e fazer. E ele é uma pessoa muito inspiradora e para mim eu não preciso nem dizer mais do que isso. Abraço, Ricardo, né? Estamos te aguardando aí logo logo aí para retornar às nossas reuniões. Então hoje vamos lá, né? Obrigado a vocês que estão aí participando com a gente, se inscreveram, tá? E hoje o nosso tema, né? Já vou aqui passar para as apresentações. Nós vamos falar aqui dos avanços nos estudos sobre cannabis e a sua utilização para a prática esportiva. Está aqui com a gente hoje, como palestrante, o doutor Cristiano de Abreu Morim Fernandes, cofundador e CEO do Naquasa Medical Hemp, médico hematologista, membro da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, médico da Unidade de Terapia Intensiva Oncohematológica do Hospital 9 de Julho, cofundador da Health Tech Grifo Labs e coordenador da pós-graduação em Health Tech Anima Inspirali, né? Obrigado, Cristiano, né, pela tua presença e deixamos aqui com você o espaço para poder nos mostrar aí hoje esse tema. Obrigado mesmo Obrigado, pela sua presença. obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui com vocês, né? 9 de julho é nossa casa há muitos anos. É muito bom estar aqui. Vou dividir o palco hoje com pessoas que eu super admiro, você, o Fábio, isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho de cannabis, é um tema que eu gosto bastante, que já tem algum tempo que me cativou. Durante a apresentação eu vou falar o porquê que me cativou, eu acho que isso faz bastante sentido para todos nós. E vamos ver, vamos entender o que que isso muda, né? O quão isso é diferente hoje. A gente está acostumado a não trabalhar com isso. A maioria dos médicos não entende ou não conhece a cannabis. E hoje a gente pode ter um vislumbre diferente sobre isso, né? Então, vou começar a minha apresentação aqui. Aí vocês me dizem se está visível aí. Sim, Tá bom. Bom, nós vamos falar um pouquinho das bases, né, no que está baseado em evidências científicas sobre cannabis medicinal no esporte. Meu conflito de interesse, basicamente, eu sou prescritor de cannabis medicinal, eu acho que é uma terapêutica adjuvante interessante. Sou fundador de uma health tech que mexe com cannabis medicinal e sou membro fundador também da APMC, que é a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Então, sim, eu tenho um pezinho desse lado da cannabis, eu gosto, eu acho que faz sentido, embora eu não seja um usuário, né? E por que o atleta, né? O atleta, em especial o atleta de alta performance, ele é um ser bem diferente, né? Ele tem questões que envolvem tensão pré-prova, dor, sono, a inflamação crônica, então a liberação de mediadores inflamatórios, a questão de cicatrização. Então, este é um paciente ou um indivíduo completamente diferente do que a gente está acostumado. Acho que todo mundo que está aqui e que trabalha com atleta sabe que o atleta parece muito com um paciente crítico de UTI, né? Um paciente que vive muito no limite, no seu limite de todas os parâmetros fisiológicos que a gente usa. Então, é um indivíduo que a gente tem que ter uma visão diferente sobre ele. Então, eu sempre comparo muito o atleta de alta performance com o paciente crítico de UTI, porque é um paciente que a gente precisa sempre ter uma atenção muito, muito cuidadosa e o detalhe faz a diferença. E esses pacientes, eles têm toda uma interação relacionada à dor, à regeneração, porque o que faz ele melhorar é a própria lesão muscular. Então, ele precisa fazer lesões repetitivas, ele precisa estimular o crescimento muscular, ele vai ter dor, ele vai ter inflamação, ele vai ter flogose, e ele tem uma cabeça por trás disso. Então, ele vai ter problema de insônia, ele vai ter problema de ansiedade, o trauma de alguma lesão no esporte acaba piorando ou dificultando que ele tenha um melhor rendimento. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E daí, quando a gente vê a questão da cannabis, né, a gente vê que a UADA, já em 2023, né, ela já tinha um posicionamento que ela liberava o canabidiol, o CBD, mesmo em competição. Então, o que que mudou, né, de antes dessa liberação para agora? Que antes qualquer canabinoide, inclusive o CBD,
eram completamente proibidos, e hoje o que você tem é uma proibição de produtos à base de cannabis que não são o CBD. Eu vou falar mais para frente, a gente vai entender que a cannabis ela tem vários canabinoides, várias substâncias químicas provenientes da cannabis, e dentre elas, as mais conhecidas são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que tem um efeito psicoativo. Então, pela UADA, hoje, mesmo em competição, o CBD é completamente liberado. Então, já nas Olimpíadas do Japão, eles estavam liberados, o canabidiol já era liberado. A única diferença é que, por regras do país, você não podia entrar com nenhum produto de cannabis, mas já era um produto liberado o canabidiol. No statement da WADA, né, o que que ela fala? Ela fala que de 2013 para 2023 houve um aumento, inclusive, da concentração de THC permitida, de 15 nanogramas por ml para 150 nanogramas por ml. Então, isso também já mostra um posicionamento um pouco mais flexível da WADA, porque a gente sabe que quando você usa um produto full spectrum, que ele advém da planta, né, eu vou explicar um pouco mais para frente o que que é isso, ele tem alguma concentração de THC. E quimicamente falando, o CBD e o THC, eles são moléculas muito semelhantes. A diferença entre eles, basicamente, é do comportamento tridimensional. O THC é uma molécula tridimensional, enquanto o CBD é uma molécula plana. Mas ambos têm a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Então, nós estamos falando de um composto químico muito semelhante, com uma diferença unicamente física, espacial, de distribuição. Então, isso muda um pouquinho, porque qualquer produto que tenha CBD pode ter alguma quantidade de THC, e o THC ele pode perdurar um pouco mais na circulação. Então, isso acaba impactando no atleta de alta performance que vai passar por um processo de dopagem, né, de avaliação aí de antidoping, tá? O que que a gente sabe, né? Esse é um trabalho do Kramer de 2020. Um quarto dos atletas de elite utilizam cannabis. Aqui é cannabis uso lato sensu, então pode ser fumada em gummies, em óleo, é um uso irrestrito, né? Mas o uso mais frequente é para dor. Então, ou seja, já se entende aí desde algum tempo atrás que a cannabis tem um efeito de melhora para dor, então ele já é feito, muitos atletas já fazem uso, né? Eu deixei alguns sitezinhos aqui de interesse, só para vocês conhecerem, mas nada científico. E aí, falando um pouquinho da história, eu vou ser bem rápido aqui. A gente começa a nossa história ali há mais de 2.300 anos, 2.700 anos antes de Cristo, né? Com a primeira farmacopeia do mundo, que era o Peng Xiaoxing. E aqui já se falava da cannabis para tratar dores, para tratar algumas complicações. E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo que os árabes têm um papel muito importante, porque eles tinham uma visão diferente sobre alma, sobre medicina, e eles estudavam um pouco mais e faziam comércio. Então, eles difundiam pelo mundo o conhecimento que eles tinham. Então, desde 1000 a 1400 anos antes de Cristo, o Al-Mayuzi já utilizava a cannabis para tratar, por exemplo, epilepsia. E Avicena, que é considerado o pai da medicina, de 1015 antes de Cristo, ele não só utilizava cannabis nos pacientes dele, como também ele colocou isso no cânone, na medicina, que foi o livro que ele escreveu. Então, a gente já tem na base da medicina, desde lá de trás, o uso da cannabis como uma medicação, né? Aí a gente dá um salto temporal aqui grande, vindo para 1839, a gente tem duas figuras bastante relevantes aí para cannabis na medicina, que é O'Shaughnessy e Moreau de Tours, ambos na mesma época, né? Mas O'Shaughnessy era um inglês e ele trabalhava muito com a parte clínica, com a parte metodológica do negócio. Ele viu cannabis sendo utilizada para tratar espasmos de animais e de pessoas com tétano, então isso chamou muita atenção dele, e ele acabou levando esse conhecimento para a Inglaterra e foi estudar cannabis de uma forma científica. E Moreau de Tours, que era um psiquiatra, e que ele via muito a cannabis como uma medicação para ajudar os pacientes dele. Ele fazia viagens com esses pacientes para que eles usassem cannabis,
e para que eles pudessem ter algum desprendimento do ego e poder trabalhar suas questões emocionais. Então, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista da psique, a gente já tem aí já desde 1839 médicos regulares que estudam cannabis de uma forma cientificamente, né? Em 1964, Rafael Mechoulam, né, em Israel, quem sintetiza o THC e logo depois o CBD, e ele é que descreve as moléculas, os seus efeitos. Ele não é médico, ele era um químico, mas basicamente é considerado o pai da cannabis porque ele estudou, foi um dos primeiros a estudar cannabis, então ele sempre está em referência, né? E só depois, em 1992, né, quase 30 anos depois, é que foi descoberta a anandamida, né? Então faz sentido. Se a gente tem uma molécula que vem de uma planta e que na gente causa algum efeito, a gente deve ter receptores e deve ter uma molécula semelhante no nosso organismo. A molécula no nosso organismo que é semelhante ao THC chama-se anandamida. E o efeito da anandamida é exatamente o mesmo que o THC causa na gente. Então, faz todo sentido. E aí, atualmente, a gente chega na questão dos canabinoides, né? Que são todos os canabinoides da planta e como é que a gente utiliza eles no nosso dia a dia. Existe muita controvérsia, muita discussão, o pessoal fala muito a respeito de cannabis sativa e cannabis índica, como se fossem duas plantas diferentes, com propriedades diferentes, com efeitos diferentes. E no meio popular isso é muito frequente. Ah, você está usando uma índica é para dormir, uma sativa é para atividade física. Isso não procede do ponto de vista científico falando. Ambas as espécies ambas as plantas são geneticamente muito semelhantes e elas podem ser intercruzadas, então elas não constituem espécies diferentes, mas sim raças diferentes. Então imagina a cannabis como sendo uma raça de cachorro, tá? Como a cannabis como sendo cachorro. Do jeito que o pincher, o labrador são o mesmo material genético, só que em formas, em apresentações diferentes, a cannabis é a mesma coisa. Eu tenho cannabis índica e sativa, geneticamente elas são a mesma coisa, mas elas têm formatos diferentes. E elas receberam nomes diferentes porque foram descritas por cientistas diferentes. A sativa foi descrita por Linnaeus e a índica por Lamarck. Mas geneticamente, e ainda existe uma terceira espécie, que é a Ruderalis, mas geneticamente as três plantas, embora fenotipicamente distintas, elas são a mesma planta geneticamente. Então elas se comportam na natureza como as raças de cachorro. E o que faz diferença para a gente são os quimovariantes, ou seja, as concentrações de THC e CBD que cada planta produz. E é isso que a gente tem que entender quando a gente vai prescrever, é o que eu tenho de CBD e de THC para poder tratar um paciente, tá? Da onde vem a cannabis, né? Então, a cannabis, desculpa, da onde vem os fitocannabinoides, eles são extraídos da planta cannabis, da flor feminina da planta cannabis, então não é a flor masculina, é só a flor feminina, que ela produz esses pelinhos que são chamados de tricomas. Esses tricomas são prolongamentos que nas suas extremidades têm vesículas, cujo papel é proteger a planta e esses tricomas, aqui dentro desses tricomas, dessas vesículas desses tricomas, é que se acumulam os fitocannabinoides. Não só os fitocannabinoides, aqui a gente tem terpenos e tem flavonoides também. Então, é uma vesícula rica em substâncias químicas, mas delas o que chama bastante atenção são os fitocannabinoides. É importante ressaltar que os fitocannabinoides eles não têm cheiro, então, o cheiro que a gente sente ou conhece da maconha não vem dos fitocannabinoides, eles vêm dos terpenos, né? E os terpenos eles estão presentes em várias outras plantas, no limão, na lavanda. Então, a gente vai ter uma combinação de terpenos que dá o odor da planta, que dá a característica odorífera da planta, e da cannabis igual. Alguns terpenos têm efeitos analgésicos também, tem alguns efeitos no sistema orgânico humano, mas eles são menos estudados e são menos definidos. O que a gente tem mais definição é para THC e para o CBD. Então, como eu estava falando para vocês, o THC ele tem a mesma fórmula química que o
canabidiol, que é o CBD, né? Então, ó, C21H30O2 são a mesma fórmula química, só que a diferença é que o THC é uma molécula tridimensional, porque ele tem exatamente um carbono delta 9, que é um carbono tetraédrico, e aí ele é um agonista parcial do receptor CB1. Ele entra no mesmo receptor que a anandamida. Enquanto o canabidiol, por ser uma molécula, vamos dizer, defectiva, ele acaba sendo uma molécula promíscua. Ele acaba sendo um agonista alostérico inverso, ou seja, ele tem um efeito inibidor do CB1, né, no receptor CB1. No receptor CB2, ele funciona meio que desligando ou ocupando o sítio de ligação de uma forma inefetiva, que ele não causa um efeito, mas ele atrapalha quando eu tenho outras moléculas, então ele é um agonista alostérico inverso. A gente usa isso muito na medicina, né? A gente usa muito, às vezes, o tamoxifeno, ele acaba tendo, na neoplasia de mama, ele tem o mesmo efeito, ele ocupa o receptor e acaba impedindo que o receptor de estrogênio, ou que o estrogênio ocupe o receptor e cause o prolongamento do câncer, o desenvolvimento do câncer. Então, essa não é uma função estranha para a gente, ela é muito comum e a gente utiliza ela terapeuticamente. Então, o canabidiol tem mais ou menos este mesmo papel. E por ser promíscuo, ele acaba atuando em vários outros receptores. Então, ele também atua, ou acaba estimulando parcialmente o receptor do HT1A, que é de triptamina, né? Então, a relação aí com serotonina, triptamina e humor. PPAR-gama, que tem algumas coisas com dor. O TRPV1, que também é relacionado à dor e à capsaicina. Os receptores mid-delta opioides, também é um receptor alostérico. Então, assim, eu tenho uma função analgésica interessante aqui do ponto de vista do CBD, tá? E por que que eu fui estudar cannabis? Basicamente por conta do relato dessa paciente. É, esse é um relato do British Medical Journal, então não é um relato leviano, vamos dizer assim, né? É um trabalho científico. E existem vários relatos sobre esse caso. E não só desta família em específico, existem pelo menos duas famílias, tem essa família que é na Inglaterra e tem uma família na Itália e tem uma família nos Estados Unidos. Tem uma mesma mutação genética. E o que chamou atenção é que essa paciente ela fez uma cirurgia de mão, e o anestesista ficou extremamente incomodado, porque ela não pedia medicação para dor. Ele falou, olha, 100% dos meus pacientes pedem analgesia, você não está me pedindo. Eu estou incomodado com isso. Isso incomodou tanto ao anestesista que ele foi investigar. E ele viu que ela tinha várias fraturas consolidadas em vários ossos pelo corpo todo e que ela não se lembrava, ou que ela não fazia noção de que ela tinha fraturado os ossos e tal. E daí ele foi ver, ela tinha uma história muito semelhante com os filhos também não se queixavam muito de dor, né? E aí ele foi estudar e eles descobriram que ela tinha um defeito genético, uma deleção de uma região promotora de um gene, e um gene de uma enzima chamada FAH. Essa FAH é a enzima que degrada a anandamida. Então, essa paciente tem um defeito genético na produção desta enzima. Ela não produz essa enzima, então ela tem altos níveis de anandamida circulantes. E foi exatamente o que se viu no sangue quando dosaram a anandamida dela. Ela tinha altos níveis de anandamida no sangue, e a família toda, e ela praticamente não sentia dor. E aí, quando perguntaram para ela assim, mas se você fica triste, ela falou, olha, eventualmente, quando morre alguém, eu fico triste, mas é uma tristeza normal. Então, assim, não tem um histórico de depressão, de ansiedade, de nada muito grosseiro, assim como a gente costuma ver. Então, a Anandamida, e Ananda em sânscrito significa alegria, felicidade, a Anandamida é uma molécula que promove não só a analgesia, mas também promove uma melhora do humor. E ela é o análogo, ou o THC é o análogo da anandamida, né? Com o mesmo efeito no receptor. Então, basicamente, essa paciente tinha níveis altos de anandamida por um defeito genético na constituição. E aí, uma das coisas interessantes, quando a gente vai ver, é que a cannabis é bem diferente de tudo que a gente já estudou em medicina, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromper a qualquer hora, não tem problema.
Mas a anandamida, diferente de outros neurotransmissores, a anandamida ela é sintetizada na fenda sináptica a partir da própria membrana celular, tá? Então, ela não é estocada em vesículas, ela não vem do complexo de Golgi, ela é produzida a partir da própria membrana celular, e ela é composta, ou ela é produzida na fenda sináptica diretamente. E quando ela é produzida na fenda sináptica, ela tem um efeito reverso, ou seja, quando a gente vem do neurônio pré-sináptico aqui à esquerda, né, para o neurônio pós-sináptico aqui à direita, né, quando eu estou falando do pós-sináptico aqui, eu tenho a condução da esquerda para a direita. O que acontece com os fitocannabinoides? Eles são produzidos na fenda e eles atuam reversamente. Então, tanto a anandamida, que é o AEA, quanto o 2-AG, que é um outro endocannabinoide, eles vão no receptor CB1 do neurônio pré-sináptico e inibem esse neurônio, ou inibem a estimulação elétrica desse neurônio. Então, daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita, eu tenho uma diminuição da estimulação elétrica quando eu tenho a secreção de anandamida. Então, eu tenho um down regulation causado na fenda sináptica por uma substância que é produzida na própria fenda sináptica e que inibe a estimulação elétrica a montante desse estímulo elétrico. O que que isso é interessante, né? Primeiro, pelo fato de ser produzido pelas moléculas da membrana da parede da célula, da própria parede celular, eu não tenho o efeito de exaurir, como eu tenho, de exaustão, como eu tenho, por exemplo, nas vesículas. Então, eu tenho uma substância que, independente da minha estimulação, ela vai estar sendo sempre produzida. Eu não vou esgotá-las, como acontece com os receptores que são produzidos em vesículas e são excretados na superfície celular, né? Então, eu não vou ter aquele efeito igual eu tenho com a serotonina, com a noradrenalina, que eles vão chegar a um momento onde eu tenho uma depleção completa desses neurotransmissores e aí eu tenho uma falta deles. Então, esses neurotransmissores do tipo anandamida e 2-AG, dos endocannabinoides, eles são produzidos continuamente, e eles estão ali sempre disponíveis. Então, eu não vou ter esse efeito limitante, tá? Então, eu sempre consigo controlar ou regular a estimulação elétrica com eles, porque eles sempre vão estar ativos. E eles promovem essa estimulação. Então, lembrando, aqui eu estou falando basicamente da estimulação do receptor CB1, que é feito pela anandamida, mas eu vou ter também, quando eu uso um canabinoide, a estimulação de outros receptores, né? Então, opioides e receptores de triptofano, né? De triptamina, por exemplo, o HT1A. Então, eu tenho uma estimulação bastante interessante. Quando eu vou ver a distribuição desses receptores, eu vejo que o CB1 ele está basicamente distribuído em todo o sistema nervoso central e periférico, e o CB2 nos órgãos linfáticos, linfócitos e órgãos linfáticos. Então, CB1 está muito relacionado à estimulação elétrica, CB2 muito relacionado à questão imunológica, tá? Ah, como eles são produzidos a partir dos fosfolípides de membrana, os tromboxanos também e todos os anti-inflamatórios naturais, né? Eles acabam vindo também dos fosfolípides de membrana, né? Pela ciclooxigenase, a COX. Então, eu tenho uma via muito comum aqui para esses dois. Então, eu tenho uma diminuição da inflamação que é significativa e que é percebida, tá? Então, talvez a gente tenha aqui um mecanismo fisiológico que faça bastante sentido para um atleta, diminuição de dor e melhora da inflamação. Vou falar rapidinho disso aqui, de curva de distribuição. Então, quando eu vou ver THC e CBD, eles têm mais ou menos a mesma curva de distribuição. A grande questão aqui é que quando eu tenho picos, né, inalatórios aí de THC, por exemplo, eu vou ter depois os metabólitos que aparecem. Os metabólitos, eles podem ter uma duração maior, então aqui é o tempo em horas. Você vê que quando eu já acabei, basicamente, a estimulação aqui do THC, eu vou ter níveis ainda elevados do THCOH, que é um metabólito do THC, que é o metabólito ativo, ele também é psicoativo ou psicotoativo, e ele vai estar por um tempo prolongado. Então, eu posso detectar, e quando eu faço o teste de urina, por exemplo, eu vou detectar fitocannabinoides lato sensu, eu vou pegar esses
produtos também de degradação, então eu posso ter isso por um tempo bastante prolongado. Por isso, qualquer coisa que contenha THC tem que ser bastante avaliado com bastante critério em pacientes que vão ser submetidos a antidoping, né, a testes antidoping. Quando eu vejo aqui a mesma questão é de distribuição, né? Eu estou vendo aqui ó, o THC, que é esse quadradinho, mais ou menos por volta de 12 horas eu já tenho uma negativação do pico de THC, né? Em contrapartida, o metabólito aqui, o THC-COH, ele está aqui, ó, ele está em níveis bem elevados aqui há quase 25 horas. Então, para um atleta que vai usar um produto à base de cannabis, e é um atleta que vai ser submetido a uma dosagem, a um teste antidoping, é muito importante a gente não ter nenhuma quantidade de THC, porque isso vai persistir, vai aparecer só algumas horas, alguns dias depois. E se ele for um usuário crônico, vai aparecer isso durante muito tempo depois. Então precisa tomar bastante cuidado. Essas curvas são curvas bastante semelhantes, aqui elas mostram basicamente a mesma coisa, né? Essa curva pontilhada é o uso do THC inalatório, então você vê que ele faz um pico imediato e logo depois ele cai. E em contrapartida, os seus metabólitos, eles vão acabar passando pelo fígado e o THC vai passar pelo fígado e vai ser convertido nos seus metabólitos e ele acaba durando mais tempo. E quando eu vou ver aqui os efeitos, né? A curva de efeito, ela é muito semelhante à curva de duração aqui do THC, né? Então, dos metabólitos do THC. Então, esse efeito, possivelmente, ele é mantido muito pela produção desses metabólitos que também são ativos e que são percebíveis no exame antidoping. Então, quando for prescrever para um paciente ou para um atleta, é importante a gente lembrar que se ele for submetido a teste antidoping, a gente tem que tirar todo o THC dele. Quando a gente vai estudar a dor neuropática, né? Então, isso aqui é uma revisão sistemática. Eu gosto bastante de revisões sistemáticas porque elas mostram para a gente o que realmente a gente pode confiar. Então, o nível de evidência de revisão sistemática é muito alto. Esse aqui comparou controle com o placebo, com o experimental, que era o canabinoide, né? E você vê que vários estudos aqui são positivos para o canabinoide. Ele tem uma significância estatística grande, ele não toca a linha, então é um estudo significativo para o uso do canabinoide para controle de dor, para dor neuropática. Então ele é uma substância que tem um efeito na melhora, no controle da dor neuropática. Não é um estudo é, negligenciável, nós estamos falando aqui de 486 indivíduos no total, no grupo experimental contra 487, então nós estamos falando de quase 1.000 indivíduos aqui analisados. É uma revisão sistemática, e é uma revisão sistemática positiva para o efeito dos canabinoides no controle da dor. Foi publicado no Anesthesia Analgesia de 2017. Então tem a referência aí se alguém quiser ver. Quando a gente vai falar de insônia, eu tenho a mesma coisa, eu tenho dois estudos aqui, né, que favorecem os canabinoides para melhora do sono, da qualidade do sono, né? Também com Ns não desprezíveis, né, na casa aí dos 350, 400 pacientes, e com um valor estatístico bom. Você vê que o losango está longe da linha, então ele é bastante positivo, estatisticamente falando. E aqui eu trago para vocês uma coisa bem interessante, isso é de um colega nosso médico, que é atleta, é um atleta de elite, um atleta de alta performance, e ele tem usado o canabidiol para controle do sono, isso foi com liberação dele, tá? Eu estou apresentando, eu não vou falar o nome, mas ele liberou para que eu apresentasse, mas ele tem usado um device, né, um dispositivo para fazer análise do sono. E a gente tem, o que ele viu com o cannabis, né? Que a qualidade do sono dele melhorou muito. Então, quando você pega aqui nesse primeiro gráfico, ele já estava usando cannabis, mas há pouco tempo. Ele tinha aqui 7 horas e 20 de sono, com 88% de eficiência. E daqui para cá, da esquerda aqui para a direita, ele tem usado o cannabis com maior regularidade, já tem um tempo maior que ele está usando agora. A eficiência do sono saiu de 88% para 93%,
para um atleta que é um triatleta, que é um atleta de alta performance. Olha a qualidade dos gráficos dele, tudo verdinho, ótimo, 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 é bom ou ótimo, e com uma qualidade de sono REM muito grande. Então, sim, tem um efeito palpável, mensurável na melhora da qualidade do sono. Isso é o que reflete nos pacientes, né, e nos atletas. Eles falam que realmente tem uma melhora significativa. Quando a gente vai estudar a ansiedade, eu tenho vários artigos também, isso é uma revisão sistemática, mostrando aqui algumas dosagens, que vai aí de 150 até 600 miligramas de canabidiol, para tratar a ansiedade. São pesquisadores brasileiros, tá? Zuad, Cripa, são pesquisadores brasileiros, ou seja, a gente tem pesquisa séria sobre cannabis no Brasil, pesquisadores de renome internacional e são altamente considerados trabalhos de muito boa qualidade. Então, na ansiedade tem um efeito positivo, tá? Essa aqui é uma outra revisão sistemática também, então Zuad, Cripa publicam bastante, e aqui as doses aí são altas de canabidiol para ter efeito na 300, 400 a 600 miligramas. Essa é uma dose que melhora bastante a ansiedade, então é bem interessante usar para atletas. E essa aqui é uma revisão de 2024, bem interessante, são um dos últimos slides que eu vou apresentar para vocês. Mas basicamente o que esse trabalho fez foi juntar todo o conhecimento e tentar agrupar isso do ponto de vista fisiológico no que faz sentido, né? Então, por exemplo, aqui o que ele está falando aqui? Que o canabidiol ele atua na redução da adenosina deaminase. Isso leva a uma redução de adenosina, inibição do sistema nervoso central. Em última análise, isso resulta em melhora do sono, diminuição da inflamação e do estresse oxidativo, aumento do reparo tecidual e diminuição da percepção da dor. Quando eu tenho a modulação do PPAR-gama, eu também tenho aí uma alteração aonde ele é produzido, no epitélio intestinal, fígado e células imunes e osso. Eu vou ter uma alteração da expressão gênica e eu vou ter uma redução da inflamação. Eu tenho também uma atividade no GABA, um aumento da atividade GABAérgica, isso atua no sistema nervoso central e periférico, e em última análise isso vai levar a uma melhora do humor, uma diminuição do estresse, uma diminuição da percepção de dor, com melhora do sono. Quando eu tenho aqui a estimulação do CBD, lembra que eu falei que ela é uma molécula promíscua? Então, o CBD, ele atua ativando o 5-HT1A, então isso vai levar tanto no sistema nervoso central quanto periférico a uma redução da atividade de cortisol, aumento da atividade parasimpática, aumento da atividade serotoninérgica. Isso vai melhorar o humor, diminuir o estresse, diminuir a percepção de dor, melhorar o sono. Quando eu tenho uma inibição da FAH, lembra lá atrás? A inibição da FAH aumenta níveis de anandamida, que é a mesma coisa que a gente dá ao THC. Isso leva, em última análise, a uma melhora do humor, e uma diminuição do estresse, com uma diminuição da percepção da dor e com uma diminuição da inflamação e do estresse oxidativo. Então, eu tenho bastante evidências, ou pelo menos mecanismos fisiológicos bem concretos de que isso funciona. Esse aqui é um estudo com o THC em específico, também de 2024. Então, eu trouxe eles mais como um up-to-date para vocês. Esse é um desenho cruzado, semi-randomizado. Um número pequeno, 14 indivíduos, 9 homens e 5 mulheres. E ele fez uma medida de esforço percebido e resposta fisiológica, e aí ele usou THC fumado, THC em aerossol, e em condições controles, e fez o teste em cicloergômetro, tá? E o que ele chegou à conclusão? Tem bastante conclusão aqui, eu vou ser bem objetivo, é que o THC tem um impacto negativo no desempenho vigoroso do exercício durante o esforço sustentado de 20 minutos. O que a gente sabe hoje, né? Que o THC, ele talvez tenha esse efeito aí porque ele é taquicardizante, ele acaba diminuindo, no final das contas, o seu ganho de performance, por ser taquicardizante, aumentar o seu consumo do VO2, então ele acaba caindo um pouco o seu rendimento no final da história. E o THC parece que não é a droga interessante para o atleta. Para o atleta, parece que a droga interessante é o CBD. Os estudos mostram que nem o THC nem o CBD têm efeito ergogênico ou ergolítico.
Então, eu não tenho nenhuma desvantagem ou vantagem. Esse é o primeiro estudo que mostra um impacto negativo mesmo do THC. Então, basicamente, o que eu vou ter para o atleta, e que faz muito sentido para ele, é o canabidiol, o CBD. Em termos de toxicidade, é uma droga bastante segura, né? Então, a toxicidade da cannabis está aqui dentro dessa faixa verde, que é muito menor do que várias outras substâncias que são liberadas. Quando a gente pega o álcool, por exemplo, ó, o álcool tá todos os efeitos do álcool estão fora da faixa verde nesse gráfico, mostrando que ele tem efeitos deletérios muito maiores, né? A cocaína está aqui também tudo muito alto, heroína também. Mas a cannabis não, a cannabis não tem um efeito significativo. A cannabis está aqui, ó, ela não tem um impacto importante em nenhuma questão aí social, nem de dependência, nem de dano físico, tá? A metabolização disso é feita pelas enzimas hepáticas, basicamente pela CYP3A4, 3A4 e CYP2C9, e o CBD pela CYP3A4B e CYP2C19. Isso tem importância porque isso é importante saber, porque substâncias ou outras medicações que interferem nessas vias metabólicas podem aumentar a concentração dos canabinoides ou diminuir a concentração dos canabinoides, e vice-versa. Eles também vão acabar sendo indutores ou inibidores dessas enzimas, aumentando o efeito de outras drogas. Isso é muito comum nos pacientes com epilepsia, onde eu dou o CBD e às vezes o que eu tenho é um aumento da sonolência, da depressão do sistema nervoso central, em virtude do aumento das drogas anticonvulsivantes, né? Da meia-vida das drogas anticonvulsivantes, e não do canabinoide em si, tá? Só por curiosidade, a gente não tem receptor CB1 no tronco cefálico, então eu não tenho efeito de insuficiência respiratória por cannabis. Por isso que nenhum de nós nunca viu no pronto-socorro um paciente morrendo por intoxicação de maconha, porque não dá insuficiência respiratória, não dá intoxicação grave. Então, esse é o motivo. A gente não tem receptor para ele no centro da ventilação, né? Isso aqui é mais interação medicamentosa. Basicamente, são interações que a gente deve monitorar. E como é que eu prescrevo, né? Não existe uma dose habitual para esporte. As doses variam muito de indicação para indicação. E a gente sempre tem esse preceito de iniciar em doses baixas e titular a dose individualmente, né? Atletas de elite, eu sempre usar o CBD isolado, por conta da questão do teste antidoping. E se você usar um broad spectrum, que é o que tem um pouquinho de THC, a gente sempre tirar ou suspender com antecedência, tá? Se possível, dosar os canabinoides. As doses de CBD, elas vão variar entre 50 e 600 miligramas, com um bom perfil de segurança. As doses de epilepsia são as doses mais bem padronizadas, elas vão de 2,5 até 20 miligramas por quilo dia. E as doses para dor geralmente vão variar ao redor de 25 a 75 miligramas de canabidiol, tá? As doses para ansiedade, como eu já disse, vão variar de 150 a 600. Então, ou seja, para o paciente ou para o atleta que é mais ansioso, eu posso dar um pouco mais de CBD sem problema nenhum. Isso vai ter um efeito analgésico e ainda assim vai cuidar da ansiedade dele. As doses de THC estão aqui anotadas com risco de doping, né? Mas eu vou ter aí uma questão aí de doses de 5 miligramas, são geralmente bem toleradas, e as doses habituais de 2 miligramas costumam ser suficientes, tá? E de preferência combinação com CBD. Aqui o que a gente tem de produto, a gente tem o isolado, que é só o CBD, o balanceado, que eu tenho concentrações similares dos principais canabinoides, o CBD e o THC. O exemplo mais comum disso aqui é o Mevatil, que é 1 para 1. Eu tenho produtos Broad Spectrum, que tem concentrações variáveis de canabinoides e mantém terpenos e flavonoides, mas o THC foi retirado, então o Broad Spectrum não tem THC. E o Full Spectrum, que tem quantidades variáveis de todos os canabinoides, terpenos e flavonoides, mas com um pouquinho de THC também. Geralmente esse THC no Brasil é menor do que 0,3%, mas 0,3% não significa que ele possa ter uma concentração suficiente para causar um efeito psicotoativo e para ser detectado no teste, tá?
Então, isso é importante. Vou passar rapidinho. Isso aqui é o mercado no Brasil, a liberação da Anvisa. Hoje já é permitido prescrever canabinoides sem nenhum problema ético, legal, moral. Basicamente, o que você tem que fazer como médico é fazer a prescrição. Isso é mandado para a Anvisa. Existe um site na Anvisa que coleta a sua prescrição médica e faz a liberação para o paciente. Ela libera as concentrações, a quantidade suficiente para um ano de tratamento. E você acaba tendo as empresas fazendo esse papel do concierge, que é o contato com o paciente e fazer a importação do produto. Essa aqui é a SD Conecta, é uma plataforma que a gente tem, uma plataforma que é uma plataforma sem relações empresariais, ela é uma plataforma de conhecimento para discussão de casos clínicos. Então, se alguém quiser entrar, fazer parte da plataforma e trazer seus casos clínicos, eles vão ser discutidos com o maior prazer. Tá? Muito agradeço a oportunidade para falar. Sei que falei muito, peço desculpa pelo excesso, mas o tempo realmente é limitante aqui e a gente tinha muita coisa para falar. E agradeço muito a paciência de todos aí. Obrigado. Passo a palavra para o Fábio. Para o Pablo. Obrigado, Cristiano. Valeu. Nossa, uma bela apresentação, né? Acho que parte de todo esse princípio para a gente poder entender como esse caminho é feito. Excelente. Agora vamos para o contraponto. Hoje recebendo o Dr. Fábio Peralta Matias para fazer o nosso contraponto aqui na medicina do esporte e cannabis, né? É, eu acho que vai ser uma coisa bem interessante até para a gente colocar isso em discussão. Fábio, obrigado por aceitar o convite, por estar aí com a gente, estar sempre com a gente, né? E hoje, né, fazendo essa discussão. Palavra é tua. Obrigado, eu que agradeço o convite e agradecer aqui ao vivo e a cores ao meu amigo Cristiano, que de certa forma me colocou aqui nesse mundo, né? Poderia brincar falando que ele que me apresentou a maconha, né, medicinal. E cada vez que eu assisto essa aula, eu já vi outras aulas do Cristiano, eu aprendo cada vez mais. E a gente teve a oportunidade de escrever junto um capítulo de um tratado de medicina cannabinoide que chamaram a gente para escrever sobre isso. Eu só queria pedir para liberar, para eu poder liberar compartilhar minha tela. Ah, já liberou. Espera aí só um instantinho. E, ok, vocês estão vendo aí? Legal? Beleza. Então, na verdade, não tem muito como fazer um contraponto aqui. É, muita coisa que o Cristiano falou explica em termos lá no nível molecular, né? Toda essa discussão que eu vou percorrer aqui, mas é mais para trazer para o mundo, né? Para o mundo real do esporte, como é que está atualmente o status da cannabis medicinal dentro da medicina esportiva. Antes de mais nada, conflito de interesse eu tenho dos dois lados. Eu adoro esporte, adoro fazer exercício, trabalho com isso há 20 anos. E cannabis, eu já sou um prescritor de cannabis. Quando o Cristiano me convidou, eu fui fazer curso, gostei muitos cursos, fiz o curso da USP, fiz outros cursos, que tem cursos livres por aí. Deixar bem claro que não é bem uma especialidade, mas é um campo da medicina que se abre. E na nossa discussão, na hora de fazer o livro, a gente estava, fazer o capítulo do livro, no caso, a gente discutia muito essa questão da evidência, né, das evidências. Essa plataforma do SD Conecta, o baseado em evidências, que é um campo de discussão que eu também estou lá frequentando com o Cristiano, é justamente para a gente buscar, né? Eu acho que está em construção todo o histórico que ele colocou aí da cannabis, à medida que vai liberando, vão surgir novas regulamentações, novas descobertas de vantagens, desvantagens, de aplicação e até formulação, posologia, isso vai vir com o tempo. Então, basicamente, eu vou trazer para o mundo real, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem essa história do uso da cannabis. Quando a gente vai falar do esporte, o esporte nada mais é do que uma extensão do comportamento da sociedade. Né? Então, quando a gente vê racismo no estádio, a sociedade é racista. Tem violência no estádio de futebol, tem violência na sociedade também. E, de certa forma, a gente está vendo como é que é o uso da cannabis e a gente está pensando agora no uso medicinal dela. Ele tinha o seu uso ritualístico, houve uma proibição no início do século XX, calcada assim em preconceito, né? A criminalização, e já mais para o final do século XX começou
se vê na segunda metade, quando começam as descobertas do Meshulam, e também tem o brasileiro, né, o Exaldo Carlini, que participou disso e já aventava a possibilidade da cannabis ser um anticonvulsivante com potencial terapêutico importante, que a gente vê hoje. Talvez as maiores evidências sejam essas. A gente começou a ver agora um boom, né? Eu tenho muito cuidado para dizer essa coisa que a gente falou, do jeito que isso se abre uma nova fronteira de mercado, a gente tem que tomar cuidado, porque começa a se vender, a gente vê em rede social, às vezes, muita gente querendo vender curso, vender produto, e aí começa a vender como se fosse uma panaceia, como se fosse serviço para tudo, a nova arnica, né? Talvez se sirva para tudo, não deva servir para muita coisa, ou para nada. Mas o fato é que existem evidências que estão cada vez mais consolidadas, que estão a se consolidar, inclusive de substâncias que estão sendo descobertas para diferentes entidades clínicas, né? Então, se a gente vê lá nos anos 80 a aplicação para pacientes com AIDS, para pacientes com câncer, né, com quimioterapia, pacientes terminais, né, é o uso compassivo que se chama, né, o paliativo, a gente via aplicação nisso. Depois começou a ver, já nos anos 2000, na epilepsia, ver controle de dor, como o caso que o Cristiano bem descreveu aqui. E a gente começa a ver que existe, sim, uma, 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 uma possibilidade de usar como uma ferramenta terapêutica importante, né? Então, os principais compostos ativos, CBD e THC, e o potencial terapêutico, basicamente, para esporte, a gente vai pensar nisso, redução de inflamação, né? Então, alivia um pouquinho o manejo da dor crônica e melhora do sono. Também tem um potencial, digamos, psicoativo no sentido de relaxamento, de tirar um pouco a ansiedade. Ainda é um pouco controverso, depende da formulação, a gente está vendo isso funcionar na prática clínica com alguns pacientes, mas nem todos, né? E aí, quando a gente vai pensar nesse uso para desempenho esportivo, vem aquela questão: é ergogênico ou é ergolítico, né? Então, o Cristiano colocou um trabalho lá, na hora de ver capacidade aeróbica, viu um potencial ergolítico. A gente vê indiretamente, é muito claro, por uma observação, né, empírica e de relato de pacientes, os pacientes que a gente fala, pode ser tanto atleta amador de alto desempenho, como atleta de alto rendimento profissional mesmo. Eles declaram um efeito ergogênico no sentido de poder utilizar, né? No caso desses pacientes, a gente vai falar um pouquinho disso, a gente tem que pensar como é que fica essa prevalência, como é que a gente faz para estudar a prevalência. A gente provavelmente tem uma subnotificação muito importante, né, muito significativa. Se a gente está falando de uma substância que ela foi proibida, né, criminalizada durante muito tempo, dificilmente o cara vai declarar. Ou aquilo vai ser pego no exame, mas a autodeclaração espontânea, muito difícil. Então é difícil até você ver como é que é essa prevalência de uso do cannabis entre atletas. Então, você tem que pensar que nos anos 90 a gente tinha já o início da produção de suplementos alimentares, né? Isso é importante dizer, o FDA não coloca como suplemento alimentar, mas a produção, quando a gente vai ver os certificados, muitas vezes acontece, depois a gente pode discutir um pouquinho isso, Cristiano. Há uma preocupação, por exemplo, em contaminação cruzada, porque você tem óleo de cannabis, você tem sementes de cânhamo, que o Canadá é um dos grandes produtores de semente de cânhamo e exporta diretamente para os Estados Unidos. Isso entra como compostos alimentares, muitas vezes. Então, você começa a ter limites regulamentados para aquilo, porque é uma época que a tecnologia não estava tão avançada para você definir exatamente a quantidade de cada uma. Hoje em dia, isso é mais bem regulado, e às vezes o atleta pode estar usando aquilo de uma fonte alimentar. E aí tem um estudo bem interessante de 2016 na Liga Universitária Norte-Americana, né, na NCAA, uma autodeclaração para uso recreativo de 61% dos estudados e apenas menos de 1% para fins de melhor desempenho. Curioso isso, né? Se a gente fizesse essa pesquisa hoje, quase 10 anos depois, provavelmente teria um número um pouquinho diferente para melhor desempenho. Mas lembrar disso, né? É uma droga, o uso dela vai refletir comportamentos, e o comportamento ele sempre vai ter um caráter geográfico, um caráter social, cultural, e a gente vê também em modalidade. Curiosamente, esportes radicais costumam ter uma prevalência maior de uso de cannabis. Talvez pela emoção, pelo estilo de vida, enfim, são critérios muito subjetivos, mas o número é esse. E, curiosamente, entre atletas, o uso de cannabis é superado apenas pelo de álcool, né? E na população geral, quem vem em segundo é o tabaco, né? Vem álcool primeiro e tabaco em segundo. Permissividade do álcool, a campanha anti-tabagista, que é muito maior do que a campanha anti-álcool,
explica um pouquinho essa situação. Então, como eu estava dizendo, não tem muito consenso, né, sobre prevalência do uso de cannabis, entre se é mais entre atleta amador. A gente é difícil mensurar isso, né? Mas, mais uma vez, ela está mais ligada a normas sociais do que propriamente ao melhor desempenho. Tem um trabalho do Maurer que ele tenta colocar esses níveis de evidências para você recomendar o uso de cannabis, né? E aí a taxonomia, né? O SORT, que é a força de recomendação. E para atletas para usar, que tem que entender isso, né? A regra de governança das federações. E é uma classificação que você tem que tomar muito cuidado quando você está submetido a um controle mais rígido. Por causa de contaminação cruzada, por desconhecimento, difícil controle, você não sabe como é que está a vida social. Ah, e a questão que a gente tem que entender que o CBD, por um lado, está sendo mais liberado, mas todos os outros fitocannabinoides podem estar presentes, ou por já estarem na substância medicamentosa, ou por contaminação cruzada, e vão dar positivo para o antidoping. Serão motivo de gancho, né? E a gente tem essa questão de desafios éticos e legais, né? Como é que a gente vai entrar isso, a integridade, muitas vezes até por conta do preconceito, o uso de cannabis. Cannabis está tudo ainda dentro do mesmo saco. O uso de cannabis é recreativo, é medicinal. Em alguns países isso está muito solto, está muito misturado, porque a legalização está valendo para os dois. E aí, de repente, tem uma marca que patrocina um atleta. Como é que ela está querendo ver a integridade daquele atleta? Variando de país, as implicações legais são muito diferentes. O Cristiano falou, em 2018 a WADA liberou o CBD, e aí, mas depende do país que está. Então, depende, você vai querer entrar com produto e ele é proibido. Você não vai poder entrar com produto para poder tratar o teu atleta numa comissão médica de equipe olímpica, por exemplo. Ainda a gente tem que entender um pouco melhor essa questão de segurança, né, do uso dele para a saúde, e a questão, às vezes, da privacidade do uso, principalmente quando a gente fala de recreativo. Quando a gente pensa na regulamentação no mundo, né, é curioso isso. Apesar, depois a gente vai ver que existe uma raiz para a gente entender isso, essa regulamentação ela também varia de acordo com as confederações por modalidade. Então, por exemplo, na NBA, o CBD, né, quando ele entra como maconha em todos os produtos relacionados, ele está proibido, né? Dentro da NCAA também há essa proibição, né? O que está listado como nominalmente é o THC. Então, a WADA e a Agência Americana de Dopagem, né, a USADA, eles tiraram o CBD da lista de substâncias proibidas em 2018, mas todos os outros estão, né? Então, mais uma vez, só o CBD isolado. Eu comento aqui, recentemente, eu fui procurado por um atleta de CrossFit, ele vai fazer uma competição, vai para o Mundial de CrossFit, e eu não sabia, mas o Mundial de CrossFit também segue as regras antidopagem. Então, ele segue a WADA. E a gente hoje tem diferentes formas de veicular os produtos derivados de cannabis para fins terapêuticos. Então, mais comum a gente vê, né? Você tem o gummy, até em flor, né? O pessoal usa, né? Para fazer ela fumada ou vaporizada, apesar de não ser a melhor forma mais indicada. A gummy, né? A jujuba, ela é bem aceita. O óleo costuma ser a forma melhor aceita porque você consegue controlar melhor a posologia, já que você vai fazendo em gota, você aumenta, diminui gota, fazendo ele sublingual para ter uma absorção mais rápida. Mas você também tem, por exemplo, ele tópico, né? Então, a gente até aventou a possibilidade do tópico, mas o tópico, por exemplo, não tem CBD isolado para tópico. Então, para ele, a gente está pensando só no extrato de CBD isolado mesmo, né? Enfim, sempre vem essa história, eu consegui com um amigo, e aí já experimentei, gostei. Enfim, ele referiu melhora das dores, referiu melhora do sono e baixar a ansiedade. Tudo que a gente percebe, isso vira meio que um lugar comum na hora da defesa do uso do canabidiol para o esporte. Mas a gente ainda não tem isso para uso tópico, por exemplo. Então, não pode arriscar. O beisebol tirou a maconha, né, por outro lado, mas tem lá um teor mínimo de THC para não configurar abuso, né? E, enfim, isso é muito particular, tem que entender cada liga, e esse é um processo dinâmico, né? À medida que vai se aumentando a permissividade, né, a descriminalização, a legalização, a gente tem que estar acompanhando o tempo todo.
E acompanhando isso, a gente vê que a WADA tem uma lista, né, que eles chamam de list, né, a WADA List, ela é constantemente revisada e anualmente publicada. Entrar no site da WADA vai ter lá, mais recente, já saiu esse ano, né? E ela tem 4 classes principais, tá? Proibidas em competição, que é o caso da maconha, né? Da cannabis de uma forma geral, e ela é aquele assim, o dia imediatamente antes do início da competição, né? E até o final da competição, o fim do processo da coleta de amostras. É claro que tem que entender o processo metabólico disso, geralmente é colhido na urina, os metabólicos canabinoides, então isso tem que ser visto muito antes. Então, na hora de aconselhar um atleta, tem que estar muito, muito próximo e entender como é que ele está, uma relação de confiança muito importante para não quebrar a cara na hora. Existem as que são sempre proibidas, né? Então, tanto período de competição quanto fora dele. Tem substâncias que são especificadas e não especificadas, né? Então, são motivos de debate, dependendo do contexto, né? Então, o caso clássico do beta-bloqueador para competição de tiro ou de arco e flecha, né? Ela está bem especificada num contexto específico, né? Como diurético para fazer peso em luta ou em corrida de cavalo, por exemplo, né? E as substâncias de abuso, né, que estão fora do contexto esportivo, mas elas entram com uma questão mais, digamos, social e de imagem, de conduta, que entraria aí para sair um pouco disso. Então, para você determinar que uma substância vai ser proibida pela WADA, são 3 critérios principais. Tá? Então, você tem que ter o potencial de melhora do desempenho, né? Se ela representa um risco real ou potencial à saúde do atleta, ou se ela vai contra o espírito esportivo. Então a gente ainda tem essa questão. Melhor desempenho, as evidências são escassas. A gente não sabe se é realmente ergogênico, né? Existem riscos à saúde? Olha, não há riscos muito grandes, não, depende do contexto, né? Não tem se visto efeitos colaterais muito importantes. É claro que, como qualquer substância fumada, ela apresenta riscos, né? Fumar qualquer coisa, você já começa por a inalação da fumaça e aumenta a temperatura na mucosa oral, né? Quanto mais traz isso para os pulmões. Então, o risco à saúde, a gente tem que ainda relativizar um pouco, ainda motivo de estudo. E tem essa questão de ser contra o espírito esportivo dentro de regras de conduta. Tá? Então, o espírito esportivo aqui vai muito mais numa conduta de comportamental mesmo, né? Então, como entraria com outras drogas, como cocaína, como êxtase, como MDA, que estavam no slide anterior. E aí, quando eu falo daquela raiz, a VADA, o que embasa, né, as regras, toda discussão sobre o que vai montar a lista da VADA, existe um código, o VADA Code. Né? Ele vai também balizar a política antidoping de outras instituições. Então, por exemplo, o COB, ele tem que seguir, lógico, você vai levar para uma Olimpíada, vai ter competições do COI, você vai ter que pegar o Comitê Olímpico local, ele vai ter que estar em conformidade com os padrões internacionais, então tem que seguir aquilo. Então você começa a seguir aquilo nas diferentes federações, né, como a gente fazendo mesmo uma questão hierárquica. Né? Então, a CBV, por exemplo, em 2022, publica um documento antidoping para poder se equiparar. Né? Você tem que estar sempre regulando, porque na hora de disputar uma competição internacional, os Jogos Olímpicos, você vai se deparar com essas regras. A própria CBF também precisa fazer isso. Né? E a FIFA, né, apesar de ter uma separação entre a FIFA e o COI, ela, em 2006, começou a seguir também os códigos da WADA, porque os atletas estão cruzando aquilo ali tudo. E o futebol é curioso, que o futebol talvez tenha, talvez por ser o esporte mais popular, né, de maior audiência, a gente vê muito caso, toda hora a gente tem a história do antidoping, acabou de sair o efeito suspensivo do Gabigol, né, que nem que estava dopado, mas uma questão de conduta dele, né, perante aos agentes de antidoping, criou-se uma celeuma, né, enfim, foi desrespeitoso e tomou um gancho para ver o poder que tem o antidoping. A gente lembra talvez do Maradona na Copa de 94, né, que ele sendo levado pela mão por uma coletora de doping, e tem só 3 jogadores pegos, né? E nenhum deles por cannabis, curiosamente. Agora a gente vai ter os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, estamos a poucos meses dos Jogos. Mais uma vez, num contexto da segunda Olimpíada que isso aparece, né? A última Olimpíada ela já foi por si só muito diferente por conta da pandemia. Ela saiu
A Olimpíada, vocês sabem, né? A Olimpíada é o período de 4 anos, né? Os Jogos são olímpicos. E aí foram os primeiros jogos que quebraram, exceto na época pós-guerra, mas na, na, da- na idade contemporânea foi a primeira vez que quebrou-se o período aí da Olimpíada e a gente vai retomar a partir de Paris de 2024. Mas já teremos essa questão. E as perspectivas são, talvez nos Jogos Olímpicos que vêm adiante, normas talvez cada vez mais flexíveis. A gente vai precisar revisar regras a partir do momento que se tenham novos paradigmas, basicamente a partir de conhecimento, né? De evidências que vão ser mais robustas, mais consistentes, para a gente poder fazer afirmações mais categóricas do que o capítulo que eu e Cristiano escrevemos, que cada parágrafo contava lá com. No entanto, faltam evidências, algumas coisas para a gente poder traçar esses rumos futuros do uso da cannabis no esporte. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Tem dado uma corrida, mas eu sou um pouquinho agitado mesmo. Maravilha, Fábio, maravilha. Parabenizar você pela apresentação e por vocês dois, que dentro de a linha do raciocínio, a sequência e do chamar para o debate, aí, ó, despertar até o Nabil, né? Que agora, né? Muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo aqui. O professor do Nabil aqui na nossa rodinha, né, professor? Pois é, né, já chegou juntinho, que já está aqui perto Eu da. estou fumando uma narguilha de maconha agora. Bem-vindo, bem-vindo, Nabil. Obrigado aí pela presença. Obrigado a você. Mas acho que o que entrou foi o efeito suspensivo. Acho que ainda não foi o julgamento total, não. Acabou de aparecer agora na televisão, já foi liberado para jogar. Bom, o time está precisando, né? Um timinho desse tamanho aí precisa dele mesmo, né? Eu só me deu uma sorte danada em Curitiba, pô. A gente estava lá, você me deu uma sorte danada lá naquele congresso lá. Parece que eu estou lá na mesa apresentando, aí comentou eu, o Rodrigo, todo mundo lá de faixa de campeão. Foi uma alegria. Bom, de novo Eu agradeço. Pode falar. Eu queria comentar o seguinte: eu li uma revisão jornalística da Reuters há uns 3 anos atrás, dizendo que lá na Califórnia eles fizeram um levantamento entre corredores de maratona, só maratonistas, mais de 30 mil, 40 mil, e encontraram 13% de usuários de cannabis no dia da corrida. Eu queria até entender, pô, cannabis ela deprime, ela não dá, a cocaína deixa mais elétrico. Agora, o que a gente teve, um trabalho feito pelo Dr. Rui Ramos, que é o chefe da UTI do Dante Pazzanese, um trabalho que ele fez acho que uns 8 anos atrás, onde havia um aumento de quase 30%, 40% de jovens com arritmia cardíaca por utilizarem cannabis e arritmias complexas. Então, eu não sou estudioso do cannabis, mas eu fiquei muitos anos na Jovem Pan contra as drogas, eu ia fazer palestras. Eu não sei se eu era induzido a ficar com medo do cannabis, mas realmente me deixou bastante assustado as conversas e informações técnicas do pessoal que era psiquiatra e dos garotos que a gente levava para fazer palestras no Jovem Pan contra as drogas, sempre dizendo que as drogas pesadas começavam com cannabis. Então é um problema, eu acho que além de um problema médico, é um problema também político, né? Então é uma confusão. Se liberar, eu acho que vai ficar uma coisa difícil. Imagina um piloto de Fórmula 1 usando o cara, não dá nem para acreditar, ou um piloto de avião. Então eu não sei se vocês que estudam a cannabis não ficam com medo, porque imagina, aqui no Brasil, quando você começa uma liberação de alguma coisa que era proibida, vira um transtorno, para não dizer outras coisas, porque realmente o pessoal não leva nada a sério, vira bagunça, o pessoal começa a aproveitar e a gente fica com medo, que nem a história da testosterona. Hoje virou uma pandemia a testosterona. Então, só como exemplo para dizer, era isso que eu queria perguntar, para saber o que a gente faz. Vamos torcer para liberar a cannabis? Cristiano, acho que é uma boa, o que você explicou aí na Estou fisiologia. aqui, eu passo para o Cristiano, pode ser? Só para uma Claro, claro, claro. assim,
professor colocou muito bem quando a gente está falando de uso recreativo, né? O tal do uso adulto, que eu, honestamente, eu não vislumbro essa possibilidade tão cedo no Brasil e talvez por isso. Mas, da mesma forma, um piloto de avião ou de Fórmula 1, ele tem acesso livre a álcool, né? Então, também a gente não consegue imaginar que ele vá usar isso antes de praticar o ofício dele. E na questão da cannabis medicinal, e aí o Cristiano vai falar isso com mais propriedade, a gente tem Primeiro, o Brasil, eu acho assim, na questão de liberar o medicinal, a produção, a gente tem um potencial enorme. O Brasil é extremamente competitivo do ponto de vista agroindustrial. Então, teria condição de fazer isso para poder produzir. E, claro, tem que regulamentar, cobrar imposto. E não precisa ir para o recreativo agora. Até porque esses óleos, eles não dão barato. Não é a mesma coisa dela fumada, que dá o barato. E aí, sim, dentro do contexto social, e aí entra a questão política, a gente está desde a questão de ser porta para outras drogas, sim, acho que sim, porque o ambiente fica mais permissivo e aí na curiosidade do jovem isso pode aparecer, mas a gente sabe também que entra uma questão social, né? Não é todo jovem com um cigarro de maconha que vai ser preso, né? Principalmente pela cor da pele, isso vai pegar muito numa questão social. Mas para o que a gente está aplicando, é claro que, mais uma vez, é um reflexo da sociedade, mas para uso medicinal, e isso tem sido buscado, né? Então, se o cara fumar um baseado, ele vai vir com todos os fitocannabinoides e aquilo vai aparecer. E aí, se for atleta olímpico, ele está fora. Ele só pode ter o CBD. E não tem como ele usar, por exemplo, fumado só o CBD. Aí o Cristiano vai dizer se tem e vai vender aí para os atletas de ocasião. Mas eu acho que entra por aí. O recreativo eu acho que não está muito no horizonte do debate, mas o medicinal já é uma realidade. A Anvisa já está liberando e eu tenho prescrito, tenho aparecido para prescrever. Cristiano. A liberação não é Está sem total, som. porque Cristiano, sem som. o pessoal está abusando. Doutor Abi, bom, antes de mais nada, é um prazer rever o senhor. Acho que a minha primeira interação com o senhor foi lá em 2000 e qualquer coisa, quando eu passei como residente no Dante. Então tem bastante tempo, mas é muito bom revê-lo novamente. E o que é importante, assim, vamos lá, alguns pontos que a gente colocou, né? Tem planta só com CBD? Tem, porque tem quinovares que são produtoras somente de CBD, não tem THC na planta. Então, é possível ter plantas só com CBD. Essas plantas só com CBD, elas foram comercializadas no Brasil há um tempo atrás, até que a Anvisa proibiu por completo as flores, mas as flores poderiam ser comercializadas. O que é o grande problema? É uma combustão de matéria orgânica que tem efeitos colaterais, né? Obviamente, de cannabis, a gente, quando compara cannabis com cigarro, fuma-se muito menos cannabis do que cigarro, então cigarro tem efeitos muito claros no pulmão, cannabis tem muito menos, mas acaba sendo uma combustão de matéria orgânica, o que não é bom para o pulmão, e não tem efeito psicoativo nenhum. Então, é só mesmo pela questão do CBD. Só faz sentido usar cannabis fumada ou inalada se eu quiser um efeito de ação rápido, um pico de ação. Então, aonde que faz sentido usar isso? Para o paciente em crise convulsiva, que obviamente não vai conseguir inalar, ou para um paciente com dor aguda, tá? Então, e essa é, por exemplo, a utilização fora do Brasil, quando você vai para o Canadá, que é bastante sério, que vende flor, que libera flor. Essa flor é usada para breakthrough pain, ou seja, para picos de dor, onde o cara dá uma inalada, dá uma tragada, ele aumenta um pico muito rápido de CBD e THC, ele tem melhora da dor e aí ele consegue voltar para o padrão dele. Então, nesse sentido, nesse aspecto faz sentido, caso contrário, não tem muito sentido. Se você pensar para epilepsia, que é uma coisa crônica, faz muito mais sentido eu dar o óleo, porque eu vou ter um pico muito mais baixo, mas eu vou ter um steady state mais longo, então eu vou controlar a epilepsia por mais tempo, então faz muito mais sentido eu dar oral. Para o paciente com dor crônica também faz muito mais sentido eu dar o oral, porque eu vou ter um steady state de concentração de canabinoide por mais tempo. Para o atleta, a mesma coisa. E para quem tem insônia, idem.
Então, assim, aonde faz sentido usar cannabis fumada, inalada ou spray para o paciente com pico de dor? É o único momento, ou vamos dizer assim, crise de ansiedade. O cara está com crise de ansiedade, ele vai lá, dá um tapinha na cannabis, ele dá uma diminuída. Isso acontece, mas aí você pode fazer o óleo também, você pode fazer outras formas. Então, nesse sentido, faz sentido, nesse aspecto faz sentido. Cannabis vicia, a mais ou menos em torno de 9% a taxa de adicção da cannabis, ela é menor do que outras drogas, é muito menor do que o álcool e do que o tabaco. Então, Ô, Cristiano, desculpe te interromper, mas Ah, o que eu tenho visto no consultório, por acaso, eu aham, tenho acho que uns 8 pacientes usando o cannabis medicinal. aham, Mas não é para essas doenças conhecidas. Eles estão tomando para Parkinson, achando que resolve e não resolveu nada. Até agora, pelo menos, eu não sinto isso. Então, é esse o problema. Começa a usar por uma determinada indicação, com todas as regras que a gente tem de ética, de medo, tudo certinho. De repente, a coisa degringola. é, Então, fica a história do cigarro, do vibe. O cigarro eletrônico virou um negócio que está impossível segurar. sim. Então, É, eu tenho, se liberar um pouquinho que seja o cannabis, vai ser um perigo geral para todos nós, ou para os nossos pacientes, né? é, Eu nem na faculdade cheguei a usar, tá? Passou o tempo, não dá mais. Velho já não vai usar mais cannabis. Mas tinha a turma da Esquadrilha da Fumaça na faculdade que todo mundo conhecia. Os caras, eu não sei realmente onde que a gente vai poder diferenciar o medicinal do recreativo, vamos chamar assim. sim. Então, o que que eu acho, doutor Nabil, depois eu só deixo o Franz falar, assim, existem duas coisas. Uma das coisas que o senhor falou é muito verdade. A gente tem hoje um grupo de médicos que se intitulam prescritores de cannabis, médico endocannabinologistas, e que fazem disso fonte de renda para o consultório. Então, você tem esse lado ruim, e a culpa é nossa, só nossa, de deixar isso acontecer, né? Porque, na verdade, o que a gente postula aqui, e essa aula vem muito nesse sentido, é do que é baseado em evidência científica. Então, o que que a gente falou aqui? Que cannabis é uma coisa que funciona, que é a melhor coisa do mundo? Não. A gente falou que tem um papel que é muito bem colocado, e nesse papel a gente tem que ver o quão de cientificamente evidente isso é. Então, vou dar um exemplo para o senhor. Na Inglaterra, o NICE, que é um órgão super sério, um dos mais sérios do mundo, liberou o Mevatil, que é um composto que tem 1:1 de CBD e THC, para esclerose múltipla, tá? O trabalho que levou o NICE a liberar para esclerose múltipla, eu estava comentando isso com o Fábio antes. Ele pegou os pacientes com esclerose múltipla e usou uma escala de avaliar rigidez e esclerose múltipla. E fez um questionário para esses pacientes perguntando o que eles sentiam. A escala foi negativa estatisticamente, eles não tiveram melhora, mas eles relataram que eles se sentiam melhor usando a cannabis. Então, o que que o NICE entendeu? Para uma doença que é uma doença que não cura, não tem o tratamento efetivo e o prognóstico é ruim, se o paciente se sente bem, eu já acho que é legal, eu já posso liberar. Então, mesmo que ele não tenha uma melhora física, mecânica, matemática, se ele se sente melhor, neste caso, eu posso liberar. Então, a liberação da cannabis na Inglaterra para esclerose múltipla veio muito nesse cenário de entender a melhora relatada pelo paciente. Então, eu trato muito de pacientes oncológicos, porque eu sou hematologista. Então, os meus pacientes, eles têm muita melhora na questão do sono, da ansiedade, mas eles têm uma doença terminal, uma doença fatal. Eles não vão morrer da cannabis, eles vão morrer de câncer. Só que a cannabis alivia essa fase. Então, é interessante. O atleta, ele é diferente, mas é parecido. Porque, na verdade, assim, o atleta, ele precisa melhorar detalhes, que é o que a gente tem falado. É, de modo geral, os atletas eles vão estar no mesmo patamar. Quem está competindo para ser o primeiro no mundo de uma Olimpíada são caras muito bons, de performance muito boa. O que vai mudar para um cara desse do outro é se a cabeça dele está boa, se ele dormiu bem, se ele está descansado ou não.
E nesse aspecto, a cannabis tem menos efeitos colaterais que outros benzodiazepínicos, que outras medicações, que são prejudiciais para o paciente. Então, assim, eu acho que a cannabis ela não serve para tudo. Eu acho não, desculpa. Eu tenho certeza que a cannabis não serve para tudo. Ela não é uma panaceia. Ela tem efeitos colaterais, ela tem contraindicações e ela tem indicações. E por isso que ela precisa ser prescrita por médicos, não é por qualquer um. Por isso que a gente tem que saber o que está prescrevendo, como está prescrevendo e para quem está prescrevendo, né? Então, não é uma panaceia, não é para dar para todo mundo. Para Parkinson funciona? Não para tremor, não diminui, não atrasa o Parkinson, não retarda, isso não tem evidência científica nenhuma para isso. O que que melhora? O paciente com Parkinson que tem um grau de piora do Parkinson pela ansiedade, ele acaba melhorando desse tremor, esse componente da ansiedade por controle da ansiedade. Mas não porque eu controlei o Parkinson, eu controlei a ansiedade dele, eu melhorei a ansiedade dele. Aí eu acabo melhorando o Parkinson. Isso é muito visível para os pacientes que têm tremor essencial, que quando vão viajar de avião pioram o tremor, que quando vão falar em público pioram o tremor. E aí quando eu dou cannabis para eles, eles melhoram porque eles melhoram a ansiedade, e não porque eles melhoram o tremor. Entende? É, por outro lado, para os pacientes que têm epilepsia refratária, cannabis foi altamente positivo. São 2 trabalhos no New England Journal com nível de evidência elevado e que mostraram que as doses de canabinoides nos pacientes com Lennox-Gastaut e Dravet, que são doenças, síndromes epilépticas genéticas, a criança já nasce com epilepsia, melhorou mais do que todos os outros convulsivantes. Então, o que que eles pegaram? Como todos os estudos que a gente sabe, a gente pega pacientes que já usaram todas as medicações, já fizeram inclusive dieta cetogênica, então é o paciente que tem convulsão, ainda tem 70, 80, 90 convulsões por dia, uma criança com 90 convulsões por dia tomando 7 anticonvulsivantes, mais dieta cetogênica, eu dou cannabis e isso caiu 30%. Não, não zerou, a criança não acordou, ela não virou outra pessoa e não voltou a ter a vida normal, mas ela melhorou 30%. Então, tem efeito, são efeitos importantes, e nesse aspecto, você pegar uma criança com Dravet, Lennox-Gastaut, que tem 300 convulsões por dia e que é praticamente um vegetal, porque vive em pós ictal, você dá cannabis, ela abre os olhos e fala, papai, o pai dessa criança te ama e acha que você é Deus, cara. Entende? Então, tem todos esses aspectos aí que a gente tem que levar em consideração. Então, para algumas coisas funciona, funciona bem, mas não é para tudo, não é para todo mundo e não é de qualquer jeito. Então, precisa ser médico e precisa conhecer. Franz, seja Boa noite, bem-vindo, meus prazer, queridos. Obrigado. prazer Pô, que você sem, está aí. sem palavras, viu, Pablo, professor Nabil, pô, Fábio, Cristiano, né? Um assunto bem interessante. Eu fui obrigado a estudar esse assunto desde 2017. E, infelizmente, no nosso país, a gente tinha bastante limitação, né? De acesso. Então, eu fico muito feliz de ver os colegas aí cada vez mais levantando a bandeira, né? E buscando exatamente respostas, né? Para essas questões intrigantes, né? Eu acho que, na verdade, é interessante a gente saber diferenciar. Uma coisa é a planta, cannabis, tá? Um assunto é fumar maconha, o lado social da história. Isso a gente sabe dos inúmeros efeitos deletérios e repercussões sociais, né? Quando a gente vai falar dos fitocannabinoides, é interessante a gente separar as apresentações clínicas. A gente tem o CBD isolado, que é só CBD, a gente tem o CBD broad, ou seja, existem outros componentes, outros fitocannabinoides, são mais de 125 fitocannabinoides estudados, e a gente tem o full. A diferença do broad para o full é a presença do THC, por mais que pela Anvisa seja até 0,3%. O broad, a gente tem não só o CBD, a gente tem o CBG, canabigerol, que tem ação anti-inflamatória, o CBN, canabinol, que tem repercussões favoráveis no sono, ansiedade. A gente tem o THCV, né, que é um outro tipo de componente que tem repercussões termogênicas e outros detalhes, né? Uma coisa que eu tenho levado em discussões até em nível assim, de exterior e de WADA, THC proibido intracompetição. Intracompetição até às 23h59 da véspera do dia. Né? E aí ficou bem evidente, existem dados na literatura falando que se o cara é um usuário frequente, até 24 horas depois ele vai ter metabólitos. Então tem o potencial de um resultado analítico adverso. No usuário,
né, de maneira contínua. Agora, o que é importante a gente enfatizar é cada componente, né, é igual o exercício físico. Exercício físico é benéfico demais, quando bem estruturado. O exercício físico mal estruturado pode fazer estrago? Demais, demais. Então, cada vez mais a gente vem observando a efetividade. Atleta tem ansiedade? Tem. Existem medicações que são liberadas pela UADA, mas que têm repercussões deletérias, mas são liberadas. E não significa que o fato de ser liberado e apresentar repercussões deletérias que seja estratégico a utilização no atleta. O atleta tem dor? Tem dor. Existem medicações, e agora nesse boom contra aí, né, os abusos, né, dos opioides e agora também as limitações em relação aos corticoides independentes de via, né, de administração, né? O atleta tem dor? Tem dor. Então, muitas vezes, tem medicações que o atleta faz uso que tem repercussões deletérias. O atleta tem alguma alteração do padrão de sono? Tem. Tem medicações que são liberadas pela UADA. Agora, se a gente for entrar dentro dos fitocannabinoides, eu não vou falar de THC, eu vou falar do BROD. O THC é proibido intra-competição e ele fala que o CBD é permitido, mas não fala nada, a UADA, sobre CBG, CBN. Ou seja, sobre mais de 124 fitocannabinoides, a UADA não se posiciona. Então, isso é uma coisa que está muito embrionária. Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, eles aumentaram em até 10 vezes o limite de aceitabilidade de metabólitos de THC pela urina. Então, eu acho que é muito pertinente a gente saber separar o que é fumar maconha, o maconheiro, né? aquele indivíduo que no contexto social tem inúmeras repercussões deletérias, o que são fitocannabinoides. Hoje a gente vem observando, para o brasileiro ter acesso à medicação, derivados de canabinoides, você tem a portaria 327 ou a 660. 660 é por importação direta, é isso que o Cristiano falou. Você tem que ter uma receita, você entra no Gov, você pede uma solicitação em cima da prescrição e aquele produto específico é prescrito para você naquela quantidade, geralmente até um ano, né, de tratamento. E você tem a 327. A 327 é na farmácia que você compra. Na farmácia é CBD isolado. O CBD isolado ele não vai ter repercussões favoráveis de maneira tão efetiva quanto um broad, ou quanto até um full de 0,3% de THC, na espasticidade do Parkinson. Né? Eu faço um trabalho social desde 2018 em relação a esses assuntos. Né? Eu atendo muito paralisia cerebral, Parkinson e outras patologias, que a medicina endocannabinoide ela tem a sua inserção. Eu estou com mais de 1.000 pacientes atendidos. Agora, o que me chama a atenção é esse cenário do atleta. Se você, igual o exercício, é uma polipílula, tem repercussões favoráveis em inúmeros sistemas, provavelmente os fitocannabinoides têm repercussões favoráveis em inúmeras situações que são comuns do atleta. E eu acho que faz sentido a literatura científica ter liberdade de direcionar o norteamento da UADA. Olha, vocês estão falando de maneira muito superficial, de maneira muito no contexto de sociedade, social. Ninguém está falando vamos fumar maconha, pelo contrário. Não é sobre fumar maconha, é sobre a efetividade de um componente, de um fitocannabinoide. Então, é só para trazer a luz aí do aspecto crítico, né? Essa reunião que é fantástica, né? Só tenho a agradecer aí. Anjo, aproveitar o gancho que você falou, a VADA realmente tem essa questão dos outros canabinoides, né? Que o último número que eu tinha, o Cristiano vai saber melhor, o último número é 147 fitocannabinoides descritos. E aí tem isso tudo, né? CBN, CBG, THCV, HCH, né? Enfim, tem muitos. E como a VADA só coloca o CBD, abriu-se um espaço de interpretação para qualquer outro fitocannabinoide que aparecer. Então, às vezes, você passar um brode para um atleta, corre o risco dele tomar um gancho. Porque o cara vai pegar com um metabólico diferente. Não corre risco nenhum. Tá? O que é proibido é THC para competição. CBG, CBN, nenhum outro componente de BROD é. Tá? Isso aí eu discuti em nível de WADA, em nível de conferência internacional. E você quando você fala do percentual, porque também tem uma discussão sobre a individualidade na metabolização. Então, eles estão diminuindo isso porque você não tem. Aumentou em 10 vezes a aceitabilidade, aumentou em até 10 vezes, fizeram o valor e aumentou. A grande questão, que eu acho que vale a gente discutir, é se porventura você tem um paciente, você fez um desmame de um Zolpidem, que a UADA permite, mas a gente sabe das repercussões, inclusive no sentido de progressão de até demência, vamos colocar de maneira coloquial.
né? Se porventura você tem um atleta que você conseguiu fazer o desmame de todas as outras possibilidades que ele estava fazendo no uso de rotina e entrou, de repente, com a efetividade no CBD full, você tem um mínimo de THC, ninguém está falando de deixar o atleta chapado e psicoativo, tá? Entrou com o mínimo. Faria sentido ou não a gente fazer uma tour, uma auto? Faria sentido ou não no contexto preventivo? Essa é uma questão interessante. E isso você vê? Ninguém faz AUT para cannabis. Aí isso não está rolando ainda. Eu trouxe aqui, eu estou em Brasília agora, eu trouxe aqui na DCD essa questão. Porque o que acontece? É uma abordagem que não tem outra semelhante. Você tem uma polipílula, just like exercise. Você tem repercussões favoráveis em outros Eu sistemas. só comparava um pouco até com corticóide por ser poliutilizado, mas o efeito colateral é muito menor, né? Mas posso falar, o corticoide eu acho que é como se fosse apelar, né? Hoje em dia eu estou vendo aqui um monte de casca grossa aí da medicina do esporte. Pô, hoje os caras estão fazendo, acham que o diferencial no curso de pós-medicina do esporte é ultrassom guiado para infiltrar. Então, hoje você entendeu? Pô, você matar uma formiga com um tiro de bazuca, isso é uma covardia. A gente está falando de modulação, você viu o Cristiano, o detalhe que ele falou. A gente está falando, na verdade, de estruturas, né, que são bem distintas do habitual. Não tem vesícula, ação intersináptica, é do pós-sináptico, do pré-sináptico. Não existe o conceito dentro dos endocannabinoides ou dos fitocannabinoides de inibição, estímulo, e sim de modulação. Então, às vezes, o cara ele tem um excesso na hiperatividade, a gente pode falar de sistema GABAérgico, enfim. Aí é um assunto que não tem fim, tem que abrir vinho, né? E não acender um baseado, né? É muito raciocínio estrutural. Gente, eu vou tomar a liberdade aqui de dar uma segunda, só pelo seguinte, temos duas perguntas aqui, só para a gente dar uma sequência, porque o nosso tempo daqui a pouco vai ficar um pouquinho curto. Sabe que com esse debate a gente viraria a noite mesmo, né? Então, eu vou pedir licença para vocês só para direcionar as outras questões e depois a gente volta no assunto, tá bom? Então, eu só queria colocar aqui, ó, o Leandro Pena coloca aqui, gostaria de saber, obrigado, Leandro, pela pergunta e pela presença. Gostaria de saber qual o grau de confiabilidade do CBD puro. Pergunta em relação ao doping e à proibição do THC. E em seguida, o Jimmy, obrigado, Jimmy, é um prazer enorme estar com você aqui com a gente, e você está aqui com a gente. Na forma CBD, como efeitos colaterais, nota-se boca seca, diarreia, pressão arterial baixa, diminuição de apetite, tonturas e sonolência. Vocês têm a mesma experiência? Lembrando que o Jimmy cuida da parte legal dentro da medicina do esporte. Prazer estar com você aqui. Cristiano, por favor. Tá, então, alguns pontos aqui para a gente colocar, né? CBD puro, isolado, ele não tem nenhuma repercussão antidoping, porque ele não vai ser convertido em THC e ele não vai fazer ele não vai aparecer no exame antidoping. E mesmo que aparecesse alguma coisa de CBD que não é dosado, ele seria liberado. Então, CBD pode usar, puro, pode usar sem problema nenhum. Tem efeito, aquele gráfico de sono que eu mostrei de um atleta que eu estou dando CBD puro, e ele tem efeito, funciona super bem e está indo muito bem. Então, não tem problema nenhum, você pode usar CBD puro sem problema nenhum. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Franz em relação a essa questão aí da WADA. Eu acho que ele tem muito mais propriedade para falar do que eu, né? Mas eu trouxe um excerto aqui da própria WADA, e eu acho que o interessante é só para a gente dar uma olhada nisso, eu passei rapidinho, né? Mas não sei se vocês estão vendo aqui, isso aqui foi retirado da própria WADA, do próprio manual da WADA, tá? E o que ele fala aqui? Todos os canabinoides sintéticos ou naturais são proibidos, todos, exceto o canabidiol. Então, assim, CBG, CBN, qualquer um deles está prescrito pela WADA, exceto o canabidiol. Então, nesse aspecto, e aí a gente não tem como dosar os outros, né? Você precisa fazer cromatografia gasosa, eu duvido que eles vão fazer isso na urina para dosar, mas eles vão pegar os metabólitos. Eu mostrei as curvas lá atrás, qualquer concentração de THC, ele vai aparecer ao longo do tempo. Tem estudos mostrando que o uso recorrente, você ainda pode captar algum metabólito de THC até uma semana depois. Então, você precisaria tirar pelo menos uma semana antes do THC ou qualquer coisa com THC para que isso não aparecesse no exame antidoping. Mas, como o próprio Franz colocou,
os níveis de tolerabilidade já subiram de 15 nanogramas, e isso eu também mostrei, para 150 nanogramas, já aumentaram 10 vezes. Então, entende-se que provavelmente a UADA já está percebendo que algum grau de contaminação, vamos dizer assim, para THC existe. Existiu uma dúvida, porque a reação, e quando você deixa a cannabis, por exemplo, muito tempo parada, ou submetida à luz ou à temperatura, você tem conversão dentro mesmo do próprio óleo, né? Então, essas reações termogênicas, elas acontecem, e existe uma dúvida de que o CBD pudesse gerar o THC. Isso já tem estudos mostrando que isso não acontece, isso principalmente em vivo não acontece, então você não vai ter alguém que toma CBD e que isso vai converter em THC, isso não acontece. O que você vai ter, às vezes, é um aumento de CBN, que é uma via precursora inicial de tudo isso, e quando você submete a um tempo, e aí aquela velha história da maconha velha, né, que dá mais sono, então tem a questão do CBG, do CBN, que é mais frequente na maconha velha, e aí você acaba tendo mais sono, mas isso aí é uma coisa que, assim, vai melhorar o sono do indivíduo, mas não vai mudar em mais nada, absolutamente, né? Então, assim, existem essas duas visões aí. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu teria o cuidado ou a pachorra de prescrever para um atleta de alta performance somente CBD, principalmente em épocas de competição. Fora de competição, tudo bem tomar um THC. Lembrando que quando eu dou THC, eu tenho outras vantagens. Quem é o agonista do CB1 é o THC. Então, quem vai melhorar mais a dor, quem vai melhorar mais o sono, quem vai melhorar mais tudo que eu quero é o THC. E o THC, muita gente tem muito medo do THC, mas o THC não é para se ter medo. E quando você tem ele associado a outras medicações, a outros fitocannabinoides, então ao CBG ou ao CBN, você acaba tendo um efeito inibitório. Mesmo o CBD, ele acaba tendo por ser um agonista alostérico, ele acaba tendo um efeito meio que inibitório de alguns efeitos colaterais do CBD desculpa, do THC. Então, quando você toma, por exemplo, alguma concentração de CBN junto, você acaba tendo um paciente com mais sono e menos efeito do THC. Então, ele não dá tanto o brilho que a gente vê no THC, né? O THC dá mais um brilhozinho, assim, para o paciente. Ele fica, eu tenho usado bastante para idosos com demência, um pouco de THC, porque eles ficam melhor, eles ficam mais ativos, mais despertos, voltam a ter interação social. Isso faz uma diferença enorme para a família. Você pegar um demente que está acamado, um demente que está totalmente dependente, ele passa a voltar a comer sozinho, cara, a família acha que você é Deus, né? Porque isso faz uma diferença muito grande. E é uma coisa muito simples. Você só deu um estimulador do sistema nervoso central para ele, um estimulante do sistema nervoso central para ele, nada além disso. Então, assim, eu tenho alguns pacientes que eu dou cannabis nesse cenário, eu tenho uma boa resposta com uma dose baixa de THC, em torno de 5%. Ninguém fica louco, ninguém tem surto psicótico nem nada. A gente sabe que o THC pode dar surto psicótico. Eu já dei para alguns pacientes que tiveram surto psicótico. E aí fica com a sensação de que acha que vai morrer e tal, mas passa, é só esperar que passa e depois você não dá mais, né? Aí eu só dei uma vez, não funcionou, deu surto, eu já cortei, não dou mais. Mas sim, você pode fazer essas associações, acabam ajudando bastante. O CBD, então, como eu falei, ele não tem nenhum efeito que vai aparecer no doping. Eu acho ele uma medicação extremamente, eu acho, e não sou eu que acho, tá? Desculpa, eu acho ruim falar. A literatura mostra que é uma medicação bastante confortável de se usar. Os efeitos colaterais, na média, são efeitos de baixa intensidade, altamente manejáveis, controláveis. A gente consegue controlar isso com com ajuste de dose só e com bastante parcimônia a gente fazer isso. Então, sim, é muito manuseável, muito manejável os efeitos colaterais. Quando a gente usa esses efeitos de diarreia, estão muito associados ao óleo e ao volume do óleo. São basicamente, vieram os relatos das crianças com epilepsia, que aí você vai tomar 20 miligramas por quilo de peso, você vai tomar um volume de óleo grande, acaba alterando um pouquinho, mas quando você faz
quando você dá GAMI, por exemplo, que tem uma concentração maior, isso praticamente não existe. Então, o efeito de diarreia você não vai ver muito com GAMI e com outras apresentações. Então, é um controle bastante manejável aí. Então, eu acho que, assim, de modo geral, a minha experiência prática é muito boa. Eu tenho muito pouco efeito colateral, eu vejo muito pouco, e sempre a questão de conversar com o paciente. Eu tinha muito medo de dar THC para velhinho. Eu falei, puto, o velhinho vai surtar, vai ficar todo doidão aí, vai ficar maluco, vai ser ruim. E não, muito pelo contrário, às vezes eles melhoram a interação. E assim, eu tenho umas pacientes que me ligam e falam, nossa, doutor, como minha mãe melhorou na demência dela. Ela não melhorou da demência, ela só ficou menos ruim do ponto de vista de cognição e de atividade. Então, isso é muito legal. Então, tem algumas coisas, algumas vantagens. É, praticamente, eu já experimentei o THCV. O THCV, ele tem algumas discussões aí com relação a controle de peso, a melhora de performance, que é bastante discutível. Tem pouca evidência científica, mas uma das coisas bem legais aí é essa melhora aí da percepção corpórea, que parece que funciona bem para o THCV em doses baixas, então é bem interessante. Então, eu acho que vale a pena a gente estudar bastante mais sobre isso, porque tem bastante conhecimento aí. Perfeito. Uau. Fábio, uma colocação? Não, a gente estava falando, né, da questão do efeito comitiva, a gente na correria falando isso, né? Acho que tem muita coisa para aprender à medida que a gente vai conhecendo melhor os fitocannabinoides, como é que eles vão chegando. Nesse cuidado da questão do CBD, quando você vai prescrever, isso foi o Leandro que perguntou, né? O grau de confiabilidade do CBD puro. Aí vai muito assim de uma questão de experiência, né? Porque a possibilidade de contaminação cruzada existe, como a gente tem na indústria farmacêutica alopática, né? Até na indústria alimentar. Às vezes você vai comprar uma granola, ela pode conter traços de nozes, amêndoas. Da mesma forma, dependendo de onde está sendo manipulado, pode acontecer, tá? De haver contaminação cruzada. De qualquer forma, existe um cuidado muito grande do CBD isolado. Se fosse para ter um cuidado absurdo, eu acho que era questão de testar isso antes de competição, né? Você dá lá para ele e testa antes. Curiosamente, eu lembrei de uma situação, eu lá no Rio, isso já deve ter quase uns 20 anos, e, enfim, lá na praia, jogava futebol, e veio um cara lá, um cara que era professor de futebol, ele falou, cara, tem uma menina aqui que ela vai para os Estados Unidos, vou mandar ela no teu consultório. E ela foi lá, e aí fez teste, tá? Médico do esporte, vamos lá e tal. Essa menina estava com uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Eu estou falando de 2004, 2005, tá? E ela estava muito preocupada, porque ainda tem uma coisa, né? A gente fala como um reflexo da sociedade. Às vezes, você às vezes vai trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, aqui também. Muitas multinacionais, elas pedem exame toxicológico e entra metabólico canabinoide na urina, né? E ela estava muito preocupada na época, porque ela fez um vídeo, ela jogava futebol, muito bem, ela jogava futebol lá e tudo na praia, mas ela jogava futebol. É muito boa de futebol. E o futebol feminino já era muito bom nos Estados Unidos, melhor que o masculino. E ela ia para uma universidade, a bolsa dela dependia da atuação dela como atleta, e ela falou: olha, eu uso maconha, eu fumo maconha. E eu queria ver como é que eu posso fazer para poder não correr o risco. E, bom, a primeira coisa para não correr o risco é parar de fumar, né? E começa assim. E aí a gente testa. Só que assim, na época, inclusive, eu lembro de pesquisar para ela, para você fazer um exame, plano não paga, não pagava, né? Era caríssimo. Na época, era na ordem de grandeza de R$ 400. Há 20 anos atrás, você imagina o que era isso. Então, em laboratórios, você tinha que pagar particular. É lógico que ela não quis. Eu falei, olha, a primeira coisa é você parar. E aí, claro, você como usuária crônica tem a tendência de aparecer. Sumiu do consultório, me procurou mais. E depois eu ouvi falar na praia que ela descobriu que tinha um chá que tomava e dava para mascarar na urina. Tem, tem jeito para tudo. Mas na forma que isso se apresenta para a gente no consultório, como eu estou falando, tem 2 semanas que eu atendi um atleta
atleta que vai para o Mundial de CrossFit. E eu falei, cara, para você, CBD isolado. E aí a gente procura uma coisa, e é claro que tem que conhecer bem o mercado, e eu falei, seria bom que você testasse antes, né? E aí, patrocinador, aí é um negócio que ele vai ver com o patrocinador, falei com ele que eu deixo o pedido para poder avaliar. Cristiano quer falar? Eu quero falar só uma coisa mais, até para o doutor Nabil. A gente tem alguns estudos, doutor Nabil, principalmente pegando nos Estados Unidos. Lá, como cada estado tem uma legislação, você tem Não é estados que são liberados e estados que são proibidos, né? isso. Então, tem uma coisa interessante que eles fizeram o seguinte: eles pegaram mortalidade de pacientes usuários de opioide nos dois estados, né? Eu tenho esses dados, depois eu posso mostrar, é trabalho de publicação mesmo. E mostraram que nos estados onde houve liberação, a partir do ano que houve liberação, a mortalidade por opioide caiu, porque os pacientes começaram a trocar o opioide pela cannabis, e a cannabis não dá supressão respiratória, enquanto o opioide dá. Então, você teve, teoricamente, se não funcionasse, eles não usariam, o senhor concorda? Porque o opioide funciona. Então, assim, cannabis funciona para dor também, porque o cara estava tomando opioide, começou a usar cannabis, ele parou de usar o opioide e ficou usando a cannabis. Então, teve um efeito positivo para controle de dor, ou do qualquer que seja o sintoma dele, e ele não morreu. E tem dados do Medicaid, do Medicare, de internação e de consumo de opioide, mostrando que nos estados onde houve liberação de cannabis, você teve tanto redução de internação, na ordem de 30%, quanto do consumo de opioide, também numa ordem aí próxima a 30%. Então, ou seja, é, essa história que eles falam que a cannabis é uma porta de entrada é muito discutível, né? O problema aí é o ambiente, como o Fábio bem colocou, o ambiente social. Então, na verdade, o usuário de maconha na periferia, ele não é um usuário de maconha, ele é um pobre que tem problemas sociais. E aí ele vai usar a maconha porque é barata, mas a hora que ele puder roubar e ter a cocaína, ele vai atrás da cocaína. Então, o problema aí não é a droga em si, porque na alta roda da sociedade, você tem um monte de gente que usa maconha, a gente tem um monte de colega que fuma maconha e que vive a vida normal. Então, não é a droga em si, é o contexto social. E aí, o que a gente tem visto é exatamente o oposto, que tem se usado a cannabis para você tirar o paciente, por exemplo, que é adicto de. E aí tem alguns trabalhos já mostrando adicção de álcool, você reduz quando você introduz a cannabis, adicção de opioide, você reduz quando você introduz a cannabis, porque ela tem um efeito positivo na dor, ela tem um efeito positivo no humor do paciente, mas sem efeito deletério. A gente vai cair na mesma discussão de Freud quando começou a dar cocaína para salvar o paciente dele que era viciado em heroína. Ele trocou um vício pelo outro, né? Então ele foi a história é que Freud foi o responsável pelo primeiro viciado em cocaína da história, porque ele tinha um paciente que era viciado em heroína e ele sabia do efeito deletério da heroína, e para tirar ele do vício da heroína, ele começou a dar cocaína para ele e o paciente trocou de vício. Então a gente está trocando um paciente de vício, a gente não está resolvendo o problema, mas a gente está minimizando. Pelo menos esse cara não vai morrer, com certeza absoluta. Bom, gente, sinto dizer a vocês isso, nós estamos aí com o horário esticando. A discussão foi absolutamente fantástica. Quero colocar para vocês que esse vídeo vai estar depois no YouTube do Centro de Estudos, a Denise vai disponibilizar lá, né? Foi um prazerzaço estar com vocês aqui, porque a E discussão... manda também lá para o nosso grupo de cardio esporte, né? Ah, sim, sim, eu sempre coloco, é para deixar. Depois tem que mandar de oftalmo lá também. Mas foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Cristiano, Fábio, né? Pelo modo em que vocês conduziram, tá? As colocações, os argumentos. Nabil, pela sua presença muito marcante aí. Franz, Jimmy, todas as pessoas que estão aqui, Catito, Silvio, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu acho que são assuntos que a gente pode depois voltar a discutir mais. Eu acho até, Cristiano, do que a gente conversou do ano passado para cá, existe uma evolução grande. Eu acho que, claro, que você acaba vendo a velocidade com outro olhar, porque você está aí na linha de frente, mas
foi muito bom como você colocou e a gente, assim, eu estou felicíssimo porque conseguimos atingir o nosso objetivo aqui como reunião, como um marco aqui no nosso mês, tá? De novo, agradecer a Denise, a Adriana aí por todo o suporte, ao Hospital 9 de Julho, ao DAS Educa, que está aí sempre presente com a gente. Próximo mês nós vamos estar aí de volta, nós vamos falar um pouco da história do quadril na prática esportiva, uma história mesmo, né? Quando ele começa lá e o final da história, tem uns artigos bem interessantes aí para a gente poder discutir. Gente, Você obrigado. sabe, Ah, só para lembrar para vocês que o nome dengue, a febre de dengue, por que se chama dengue? Vocês não sabem. Eu sou do tempo que tive aula de infecto em ah. 1965 e o professor de Emílio Ribas dizia: é porque o quadril tem a marcha dengosa e o indivíduo tem a dengue, porque tem a marcha dengosa. Então, por favor, explique depois. Vou lembrar isso mês que vem, então. Gente, obrigado mesmo. Um bom feriado para vocês amanhã também. E de Obrigado. coração, muito obrigado pela presença aí. Tá? Obrigado, Boa noite para pessoal. todos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado. 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 Temporárias. Os números